depoimento à Câmara dos Deputados, nessa quarta-feira, o perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que o ministro liderou um mutirão de perseguição à direita durante a sua gestão na Corte Eleitoral entre 2022 e 2024. Segundo Tagliaferro, perfis conservadores eram monitorados e derrubados com apoio de servidores do tribunal que mantinham contato direto com empresas de redes sociais para acelerar as remoções. Ele afirmou que as plataformas eram pressionadas sobre a ameaça de sanções caso não cumprissem rapidamente as ordens. Vamos assistir a fala. Esse pedido, sim, de fato era realizado, era feito, inclusive, às vezes, em reuniões, que a gente chama talvez de uma comissão dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral. As empresas de rede social, de software de comunicação, como a Meta, Google, Telegram, YouTube, participavam constantemente e sempre era pedido uma certa celeridade. A gente, inclusive, tinha alguns contatos de diretores dessas plataformas, nos quais a gente acabava encaminhando direto o ofício, antes mesmo de ele ter ido via oficial, para que aquele pedido do ministro Alexandre de Moraes fosse realizado um quanto antes possível. Mas eles sim eram ameaçados, inclusive com a derrubada da própria plataforma em todo o território nacional. Você poderia nos fornecer os nomes desses diretores que eram obrigados a derrubar perfis e conteúdo antes mesmo de uma nota oficial, para que a gente possa convidar essas pessoas na CPMI? Eu posso fornecer um envio para vocês por e-mail ou por um WhatsApp, porque no momento aqui eu não tenho eles todos aqui. Tudo inclusive, bem, mas... um deles hoje é o secretário executivo do Haddad, né? Que é qual é o nome dele mesmo? Me deu branco agora. É o secretário executivo do Haddad. Então, me dá um minuto aqui que eu já falo. Só para confirmar aqui, se eu entendi. Um diretor que participou dessa estrutura de censura para derrubar perfis de direita, depois da vitória do candidato deles, conseguiu um cargo no Ministério da Fazenda. Sim, é o Dário Durigan. Essa é uma acusação muito grave. Uma pessoa que trabalhava no TSE, que colaborou com o ministro Alexandre de Moraes, agora está trabalhando como premiação, segundo o Tagliaferro, no Ministério da Fazenda. Vou começar primeiro com os não juristas, para depois passar a bola para os juristas. Parece que claramente determinado que o TSE determinava também, e me desculpem pela recorrência na palavra, indicando quem poderia ser bloqueado e quem não poderia ser bloqueado. Logo, eu posso presumir que estaria favorecendo o candidato para que ganhe determinado candidato e não ganhe. Devemos lembrar, a nossa audiência também, não poderia Bolsonaro usar imagens de quando foi o sepelho da rainha, nem da manifestação do dia 7 de setembro. Tive que contratar uma kitnet para fazer as lives, porque não podia fazer as lives. E do outro lado, podia tudo. Como cidadão brasileiro, a tua sensação quando ouvimos o Tagliaferro é qual, Ricardo? Olha, é uma sensação imensa de indignação, porque em qualquer país sério do mundo, Alexandre de Moraes, um conjunto de seus assessores não poderiam estar onde estão, deveriam estar impedidos. E não é de agora, porque o Tagliaferro está colocando, desculpa o português chula, merda no ventilador não, porque lembra da época do X, o antigo Twitter, que chegou a sair do país? Quais foram as alegações à época? Estavam querendo empurrar a goela abaixo a derrubada de perfis, o fechamento de perfis, sem o devido processo legal. Lá atrás isso já acontecia, é um fato. Tirar perfis de pessoas de direita, derrubar, bloquear, impedir que Jair Bolsonaro falasse determinados temas e que a imprensa falasse determinados temas de certa maneira durante a eleição de 2026, tirar programa de TV, tirar programa de rádio pelo Brasil inteiro. Isso foi um atentado contra o Estado democrático de direito de fato. Porque se nós analisarmos a diferença da derrota de Jair Bolsonaro para Lula, tomada as devidas proporções, tirar essas inserções de rádio, de TV, de programas, impedir que perfis de direita se manifestassem, tudo isso contribuiu para que a mensagem não chegasse onde talvez pudesse chegar. E isso sim é um atentado contra a democracia. Mas, aqui no Brasil, parece que nada vai acontecer. Agora, Luiz Arthur, quando nós vemos essa situação, não, dá uma impotência muito grande, né?
Porque de um lado tudo, do outro lado nada, perfis derrubados propositalmente, sem o processo legal, e nada acontece. O Tagliaferro está mostrando provas. E em lugar de ver como que a gente resolve isso, e alguém do STF dizendo, gente, espera aí, vamos avaliar isso, se não é grave o suficiente. Parece que o corporativismo judiciário está alavancado, estão fechados, e o que a gente faz? Não faz, né, Segré? A gente tem que pressionar, na verdade. Agora, para mim está claro, por que o judiciário não vai agir de forma alguma? Porque qualquer tentativa de investigar as denúncias que o Tagliaferro faz com provas colocaria em xeque a eleição, a última eleição que nós tivemos, né? A última eleição presidencial, especificamente. Né? Então, evidentemente, o judiciário não vai levantar essa lebre, porque como a ideia é mostrar que não houve manipulação nenhuma, que foi tudo correto, tudo perfeito, que o TSE não descumpriu nenhuma norma, né? Embora tenha a famosa norma que foi editada em outubro, né? Quando o prazo máximo era até o começo do ano, em março, se eu não me engano. Sim, foi tudo cheio de erros, cheio de problemas. E as pessoas ficam discutindo se o problema está nas urnas. Então, o problema não está nas urnas. O problema está toda a manipulação que ocorreu claramente para favorecer a esquerda em detrimento da direita. Então, Segré, a minha esperança de que alguém no judiciário tenha coragem de, pelo menos, investigar a fundo tudo isso que o Tagliaferro está denunciando, a minha esperança é zero. Agora, eu não espero que ninguém do STF investigue absolutamente nada, mas aí não entra na divisão de poderes a responsabilidade do Senado Federal, por exemplo, porque do ponto de vista jurídico temos uma acusação grave, vocês dois são juristas. O que a gente pode fazer do ponto de vista da lei para que as investigações continuem e para que se alguém cometeu algum delito, como parece que cometeu, pague por isso, mesmo sendo ministro da Corte Suprema? Scaff. Olha, a gente aprendeu na faculdade o seguinte, quando um delegado de polícia recebe uma notícia criminosa, ele instaura um inquérito policial. Né? É assim que funcionam as coisas. As coisas precisam ser investigadas. Então, nesse caso, não importa quem seja, tinha que ser instaurado um inquérito policial. O diretor-geral da Polícia Federal no Brasil tinha que instaurar um inquérito policial. O problema é que existe um apavoramento, né? Existe um medo reverencial nesse país, de tanta arbitrariedade que já aconteceu, as próprias autoridades já ficam assim. Quer ver outra coisa, Segré? Quero. Ministério Público é fiscal da lei. O Ministério Público pode requisitar a instauração de inquérito policial nesse caso. Cadê o Ministério Público? Você citou o Senado. O Senado é uma providência administrativa numa ação de impeachment. Agora, mais do que isso, quem age prejudicando investigados sem o devido processo legal é autor de crime de abuso de autoridade. Mas quem vai investigar do Ministério Público sabendo que o chefe de todos pode vir contra qualquer um que queira investigar? E é por isso que todas essas questões que nós estamos fazendo aqui, elas só se resolvem quando o Congresso Nacional, que é lá que o poder emana do povo, o Congresso tiver a faculdade de derrubar decisões judiciais extremas, decisões judiciais nada razoáveis, decisões judiciais que contrariam a Constituição. Sabe por quê, Segré? Por quê? Porque senão você instaura a ditadura do judiciário. Porque quando você não tem o Congresso Nacional com poderes para derrubar decisões, o povo não pode fazer nada contra esse tipo de decisão. Então, acho que a única saída para o Brasil, nesse caso, é uma ampla reforma do Poder Judiciário, uma nova Constituição, e que aquele deputado e senador, quando a gente for votar nele, a gente tem que pensar que aquele cara tem que ser preparado para também ser o fiscal da lei do judiciário. Porque o que está acontecendo com o Ministério Público hoje? Nós não precisaríamos mudar a lei, nós não precisaríamos de projeto de decreto legislativo se o Ministério Público fosse realmente independente, porque não existe um órgão mais independente no Brasil do que o Ministério Público, mas não está exercendo sua independência. Eu vou tomar uma... Você queria falar alguma coisa? Só um complemento que eu acho Claro. que a Scaff perfeita. Mas, Scaff, vou te dizer uma coisa. O Congresso brasileiro tem esse poder. O que não tem dentro do Congresso brasileiro são pessoas com condição, desculpa o português de novo, a nossa audiência me perdoe, com culhão de fazer isso. Tá faltando gente com vontade. O presidente do Senado Federal, na eleição, falou que não colocaria o impeachment de Alexandre de Moraes. Como é que você faz um negócio desse numa eleição? Não vou pôr em votação, não importa se a maioria... Desculpa, então no Senado e na Câmara dos Deputados nós temos uma maioria de gente frouxa, de corrupto,
de gente com rabo preso, uma maioria, não todos, lá tem muita gente boa, mas uma maioria que está devendo.